Antigamente, quando eu me excedia e fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança e não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo, eu era um homem e entendia tudo. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estou hoje aqui no Complexo da Penha, diretamente do Morro do Sereno, com essas duas mulheres maravilhosas. Aqui é a Letícia e aqui do lado de cá a Marcele. Meu nome é Marcele, eu tenho 29 anos, tenho 2 filhos, trabalho. O nome da minha filha é Mirella, ela tem 11 anos, estuda. O nome do meu filho é Maxwell, tem 3 anos, estuda. Atualmente na creche. Oi, meu nome é Ana Letícia, tenho 20 anos, tenho uma filha de 1 ano e 6 meses chamada Ana Gabriela. No momento ela não está na creche e eu pretendo colocá-la brevemente, pois preciso arrumar um emprego que eu estou desesperada. Bom, hoje atualmente no Rio de Janeiro a gente tem 536 creches distribuídas pelo município e essas creches atendem 144 mil crianças em média. E a gente sente uma certa necessidade e uma certa dificuldade também, né, de ter um atendimento mais completo para todas as mães e todas as famílias do estado aqui do Rio de Janeiro. E aí você tem uma experiência muito direta com a creche, né? Isso. Que você já colocou seu filho. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Isso. A creche é boa, eu gostei, eu gosto tanto que meus 2 filhos já estudaram. Um estudou e o outro está estudando. E na creche tem aquele progresso de você botar a criança na fila da espera, depois ser selecionado, eles te chamar para a criança começar. E tem o desenvolvimento com a criança, até a criança se habitar, esse processo todo. E é um processo não muito longo, mas até você sentir a vontade, você fica realmente um pouco de receio, porque não sabe quem é que tá lá cuidando dos seus filhos. Quem vai cuidar, quem vai dar uma assistência, isso, né? Mas isso. Não falei. A Letícia não colocou ainda a Ana Gabriela na creche, né? Exatamente por esse receio que você tem. Com medo, porque muitas coisas que a gente fica vendo, né, na televisão. Inclusive passou uma reportagem esses dias das professoras prendendo as crianças. Eu fico morrendo de medo de colocar minha filha por isso. Mas, por outro lado, porque eu preciso de um emprego, preciso trabalhar para dar o melhor para minha filha. E é isso, né? Não temos escolha do que fazer. Porque essa creche ela acaba sendo uma assistência muito direta, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? E falando sobre esse desenvolvimento da criança, que ele é necessário, né? Porque a partir desse momento que a criança ela vai para a creche, ela também conhece outras crianças, ela começa a se integrar de uma forma diferente. E a família, né? Por conta disso também, tem também um respiro, né? Principalmente a mãe, né? A gente estava falando sobre
esse maternar, o como é desafiador para a mulher, né? E tem uma demanda muito maior com o cuidado, com a dependência da criança ainda nos primeiros anos, né? E como esse ingresso na creche, ele é necessário para dar esse suporte, né? Como a Letícia falou, para trabalhar, às vezes... até no desenvolvimento da criança, né? Que é mais quieta, é mais tímida, convive com outras crianças, ela se abre mais, se expressa, fica melhor para ela. Muitas vezes a gente, dentro dessa dificuldade que a gente encontra dentro do município, né, de ingressar, a gente estava falando aqui o quanto às vezes demora, né? Você estava dando uns conselhos aqui. Verdade. Tipo, quais são esses passos? Consegue falar isso pra gente? Pô, na creche é uma coisa muito boa, que até então você também tem um tempo para você, que a creche, a criança pega de 8 da manhã até as 3h30 da tarde. Esse é o horário de todas as creches do município. E meu filho, eu levo ele para a escola de manhã e eu só vejo ele às 3h30 da tarde. Vamos botar 4 horas, porque até eu chegar na creche, nesse processo, mas lá ele já tomou café da manhã, ele almoçou, tem o soninho da tarde, eles dão banho na criança, entendeu? Tem esse processo todo. Ele já te entrega a criança já de banho tomado e bem alimentado. A sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Eutice. Como? Eutice. Eutice estava aqui falando pra gente também sobre essa coisa do horário que você frisou aqui, né? Que geralmente hoje a criança ela entra umas 8h30, sai umas 3h, nem sempre isso atende a demanda de trabalho dos pais, né? E como isso também requer da família um outro tipo de organização mesmo, né? De pegar, de levar e de conseguir fazer com que a criança ela se integre. O horário também das mães. Isso. Por conta disso tem que pagar outra pessoa para buscar, para ficar até o horário que a mãe chegar, é difícil também. Esse ingresso, geralmente, é um ingresso que não é tão fácil também de conseguir, né? A gente estava falando aqui que, às vezes, você vai fazer a inscrição da criança, demora alguns meses até ter uma resposta, tem uma repescagem. Eu não sei como é que funciona muito. Sei lá, acho que é sorteio, seleção que eles fazem. Só sei que muita gente consegue, muita gente não. É difícil. Mas é um sorteio, sim, que eles fazem para poder a criança ser sorteada para entrar na escola. Pela creche do meu filho foi tudo ok, direitinho. Eu botei ele na creche onde que ele está aqui, o nome da creche é Jorge Faleiro, porque eu já trabalhei lá, então eu gostei mais de lá do que a outra creche. Então, a creche que ele está, eu gostei porque eu sei quem é. Conheço os professores, então, algumas das professoras que ele ia ficar, eu já conhecia, então já tinha um pouco mais de intimidade. Já saberia como lidar mais com a professora, que às vezes você bota a criança na creche, você não tem desenvolvimento muito com a criança, com a professora. Você pega a criança, vai embora, aí fica questionando a criança para saber. E você almoçou? Você lanchou? Como é que foi? Brigou com algum coleguinha que tem essa defesa também. Sim, da criança conseguir se entrosar ali, né? Se enturmar e ao mesmo tempo a proteção, a autoproteção dos pais, né? Que quer saber se está tendo um bom cuidado ali dentro daquele espaço, né? Fico pensando aqui também o quanto a pandemia atravessa a gente, né? A gente estava falando aqui também um pouquinho antes da gente ligar a câmera, que esse momento de pandemia, ele intensificou alguns processos, né? Porque nesse processo algumas pessoas não pararam de trabalhar, algumas mães não pararam de trabalhar, ao mesmo tempo algumas mães perderam o emprego e outras que não têm, fica mais difícil ainda, né? De conseguir. E como esse momento da pandemia, ele às vezes acaba se tornando um momento muito desafiador mesmo, tanto para toda a população de integração, de reintegração novamente nos espaços, do convívio social, e como isso também é um desafio para as próprias crianças, né? Que estão nesse primeiro momento de conhecer o mundo, de aprender, de desenvolver e como esse momento de pandemia também, essa inscrição na creche e esse ingresso, né, nesses espaços se torna também um pouco mais desafiador, né, de integração mesmo social e tudo mais. A gente estava falando sobre experiências muito
pessoais aqui, né? Tanto em relação ao trabalho, em relação à demanda mesmo de cuidado que requer um filho nos primeiros anos. E aí vocês falaram um pouquinho das experiências. Queria que vocês trocassem um pouquinho pra gente também sobre essa experiência desse primeiro momento, desse ingresso, quando você ainda tem uma criança muito pequena e, enfim, ainda está desgarrando, né? Você tem aí o seu receio. Eu sou muito agarrada com ela. Eu, quando tive ela, eu tive bastante dificuldade, porque é a primeira viagem, né? Fica aquele medo, aquelas coisas. E também na hora de amamentar eu sofri muito, porque meu peito inflamou. Eu tive dificuldade até acho que uns 3 meses. Depois foi só alegria, tudo, curti minha filha bastante, curto. Ela é bem... Ela quer calma, mas às vezes se estressa, me irrita, faz malcriação, mas nada que a gente consiga resolver. Eu tenho 2. O Maxwell, esse tempo de pandemia, ele teve o lado bom da creche e não teve porque teve que parar a creche, então ele ficou mais em casa. Aí estava tudo fechado, não podia sair, ele só tinha 2 anos. E você trabalhou nesse período? Eu estava trabalhando porque eu não trabalho de carteira assinada, então eu tenho hora que eu estou trabalhando, tem hora que eu estou desempregada, entendeu? Atualmente estou trabalhando. Mas foi muito difícil, porque você não pode ter muito contato com as pessoas, esse tempo de pandemia, não pode ver ninguém, tem que ficar só em casa. Ela nasceu bem na pandemia, tive que isolar ela do mundo, tive que fazer todos os cuidados, todo mundo que chegava perto é álcool, é máscara, é difícil. Todo mundo querendo pegar, agarrar, cheirar. Não pode. Não pode. E o Maxwell ficava em casa? Só ficava em casa, mas graças a Deus a parte da pandemia acabou, não acabou tanto, né? Porque tem algumas ainda, mas não tá em alta igual tava, Sim. né? Aí... Mas nesse período você tinha uma assistência direta para ele? Quando você trabalhava, por exemplo, você tinha com quem deixar? Não, eles sempre... Eu nunca precisei pagar ninguém para poder ficar com eles. Ele sempre ficou com a minha sogra. Eu dava uma ajuda a ela porque também, se quer necessidade, a gente ajudar as outras pessoas. Se eu vou trabalhar, ela também não tem tanta obrigação de ficar com ele. Aí, por quê? Tira um pouco da privacidade dela. Se cuidar de uma criança é um pouco... É bom, mas sendo que tem que ver lá que tem criança que é pirracenta e ele já é assim, entendeu? Aí ela sempre cuidou dele, até quando ele nasceu, ela que cuidou de mim em casa. Mas agora ele tá na creche, agora tá um pouco melhor. Mas aí quando chegar as férias, porque tem férias no meado do ano, em julho. E no final? Em dezembro. Aí a gente vai. Aí já tem as mães que não conseguiu vaga para as crianças, que é pouca creche para muita criança. Sim. Aí já tem isso. E a gente que trabalha, como é que vai fazer para poder ter esse período das férias em julho? Aí como é que vai fazer? Aí vai pagar alguém para ficar com a criança, que as creches vai estar fechadas e que vai estar de férias. Como a gente faz? Na maioria das vezes você tem que entender uma rotatividade do próprio trabalho, do próprio autocuidado, da própria família, que tem que estar muito engajada, né? Ter um filho é uma responsabilidade. Imensa, muita coisa. É muita coisa. E a gente vem repetindo, né, alguns programas aqui e passam muitas mulheres, e a maioria dessas mulheres, elas são mães, né? E a gente muitas vezes não aborda esse tema, mas esse tema acaba voltando, né? Que é o tema da maternidade, o quanto isso consome a mãe, o quanto esse momento aqui também, que a criança está nesse primeiro momento de desenvolver e ir para o mundo, é importante para a mãe também, como um respiro, né? A gente já falou aqui, um respiro desse cuidado constante
e é uma autoatenção tanto no físico como no emocional também. E aí, enfim, queria entender como é para vocês essa parte emocional nesse momento, não só da dificuldade de desgarrar e levar a criança, mas desse autocuidado com vocês, como mulheres, como mães. Como é que fica isso, né? Eu não sou mãe, então não tenho muito essa experiência, mas é sempre bom ouvi-las. Uma parte é bom, outra é ruim porque você se priva de muita coisa. Aí, às vezes, quando não tem ninguém para poder ficar com a criança, ou você tem que pagar alguém, ou você, às vezes, você fica com mais receio de deixar com um desconhecido, que você não sabe se vai cuidar da criança ou não, como é que vai, porque, às vezes, a própria mãe, às vezes, já tem os erros, já não tem muito cuidado com a criança, imagine a outra pessoa. Que não tem um convívio, né? Não tem mais... porque quando você se torna mãe, você se torna muito... Esqueci como é que fala, protetora. Você vê isso, você se serve pro seu filho, se não pode. E quando tá com outras pessoas, a gente fica com aquele receio, com aquele medo. Será que tá tratando meu filho bem? Será que ela tá gostando? Será que fica chorando o dia todo? Será que... A gente fica com aquele certo medo, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, é necessidade, né? Necessidade que a gente tem. Eu posso deixar com a minha mãe, só que ela é muito apegada a mim. Toda hora ela fica me chamando, toda hora ela fica chorando, ela faz malcriação, ela faz pirraça, querendo a mãe. Aí eu fico com pena, fico com... Às vezes até dá vontade de chorar. Mas é isso, tem que deixar, né? Não pode. A gente estava falando um pouquinho antes também sobre essa experiência de ser mãe muito nova, né? Que não é diretamente o caso de vocês aqui, mas a gente estava falando de relações familiares mesmo, né? Mulheres que se tornam mães com 13, 15 anos. E como isso também é desafiador, né? Para a própria relação do estudo, de terminar o estudo. Você falou que você quer fazer a universidade. Quero, mas para isso eu tenho que estudar, passar no Enem, porque pagar não dá, né? Aí eu tenho que deixar ela, tenho que botar na creche. Não queria, mas eu vou colocar. Porque eu tenho que trabalhar para pagar meus estudos. Eu terminei o ensino médio, mas eu quero estudar mais, eu quero um diploma, eu quero faculdade. Entendeu? Eu atualmente trabalho. Meu sonho é me formar em radiologista, mas eu não terminei meus estudos. Por quê? Porque quando eu fui tentar acabar de terminar meus estudos, eu já estava grávida do meu segundo. Então isso aí também você se priva, porque bate um pouco da preguiça, bate um pouco do desânimo. E a escola onde que eu estava estudando não era aqui. Eu estava ali no SESI, ali em Madureira, fazendo EJA, que é um supletivo mais rápido. Aí eu não terminei, mas eu cursei até o segundo. Mas eu não cheguei a terminar. Mas eu estou trabalhando, vai depender dos meus esforços também, para mim poder pagar uma faculdade sobre radiologista, para poder eu me formar em radiologista, porque é muitos estudos sobre radiação, muitos estudos que vou ter que estudar o tempo todo. Mas um pouco me priva sobre essa faculdade que eu quero fazer, porque é trabalho, é filho, é casa, então eu tenho que ver... Muitos cuidados para administrar, né? Isso, aí eu tenho que ver o melhor. O que eu vou fazer? Alguma coisa disso, a gente sempre fica na pendência de alguma coisa. Por quê? Eu não vou ficar muito tempo longe, a gente já fica um pouco de tempo longe dos filhos por causa do trabalho. Aí se eu fizer a faculdade, fizer curso, eu vou ficar um pouco mais longe. Então, para mim, isso aí já vai me privar. Talvez quando o Maxwell for um pouquinho maior, né? Isso, A Mirella tá com 11, tá com 3. Quando ele tiver com 7, 8 anos, aí dá pra mim poder... Mirella quer ser modelo, não é? Isso, Mirella quer ser modelo. Eu falei pra ela estudar bastante. Porque para ser modelo tem que estudar, tem que saber falar, tem que saber se expressar. E para você ser modelo de outros lugares, você tem que saber línguas.
Fala família, tô vindo aqui daquele jeitão perguntar se você já seguiu as nossas redes sociais. Se não, corre lá, se inscreve no nosso canal e siga as redes sociais para ficar por dentro desse papo incrível que rola aqui na Laje. Sempre quando a gente vai falar sobre cuidado da criança, a gente acaba sempre caindo na mãe, no cuidado da mulher, né, com o próprio filho. Mas falando de filho, a gente também está falando de uma comunidade inteira, né, de famílias engajadas. E aí se fala pouco da relação com o próprio homem, né, com o próprio pai. Vocês duas têm os seus companheiros, né, a gente trocou essa ideia, mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês, como se dá esse cuidado em relação mesmo à troca, né, cotidiana com os companheiros de vocês, com a necessidade de ter esse companheiro também um pouco mais engajado na educação e no cuidado desses filhos. O pai dos meus filhos, ele trabalha, ele sai de casa às 7 horas da manhã e chega às 6. E nesse período que o Maxwell vai para a creche, depois ele fica com a minha cunhada, vem da creche, ele fica com a minha cunhada e com a Mirella. Aí quando ele chega às 6 horas, ele pega, toma conta deles, já deixa o almoço pronto, já deixa as coisas prontas, então é só, tem Danone, só lanchar. Eu chego em casa às 8h30, que eu saio, trabalho 8 horas, e o almoço já está pronto, então dá para eles poderem almoçar, comer, eu só faço a janta para poder fazer a marmita, mas ele fica em casa tomando conta do Maxwell, da Mirella, até eu chegar, final de semana, às vezes ele sai com eles, vamos ali no campo. É meio difícil, mas vai. E quando eu tô em casa, final de semana, a gente sempre sai, ele e meus filhos, para poder, vamos no parque. A gente sempre sai juntos, os três. Porque às vezes a responsabilidade de tudo é da mãe. Não é só do pai. Mas se quer tudo é a mãe. A mãe que leva na creche, a mãe que leva no médico, a mãe que resolve tudo. Tudo tem o nome da mãe. Aí todo mundo pergunta, e aonde está o pai? Isso. Meu esposo também sempre trabalhou desde cedo até 7 horas da noite, 8, chegava em casa. E quando ela era bebê, esse horário ela já estava dormindo, ela já estava no soninho dela. Ele nunca, ele brincava às vezes, mas não tinha oportunidade de coisar muito com ela. Agora, ela já tá grande e por conta disso tudo, ela é mais agarrada a mim. Aí ele chega, ele agarra ela, abraça ela, ela não gosta, ela sai de perto dele. E o fato da médica, a responsabilidade tudo é a mãe, tudo a gente que tem que resolver. Médico sempre... A mãe que tem que ir, que tem que estar junto, os pais, eles ligam, mas não dão muito bem com esse fato como a gente, né, também, porque a gente tem mais o cuidado com a criança do que os pais, do que os pais homens. Acaba tendo uma demanda, né, muito específica, que a gente sabe, né, de dependência mesmo da criança. Mas esse cuidado, ele pode ser melhor compartilhado, né? Pode. Mas infelizmente as nossas relações e como está posto já o patriarcado, acaba fazendo com que o homem ele se coloque só no lugar do cara que vai trazer a comida para dentro de casa, que vai levar... Não é a gente, né? A sociedade igual numa entrevista de emprego, quando você vai, eles só perguntam para as mães. Você tem filho? Não pergunta para os pais se ele tem filho, se ele... Porque só a mãe que tem que fica nessa imagem de mãe solteira, mãe tudo. Pela responsabilidade, tudo, pela responsabilidade, porque o pai mesmo, se ele for embora, quem fica com a criança é a mãe. Quem sempre tem os cuidados é a mãe. Quem sempre está com a responsabilidade é a mãe. Isso é verdade. É por isso que eu, enfim, já falei dessa palavra aqui algumas vezes, mas eu sempre, quando a gente entra nesse tema creche, esse primeiro momento da criança com essa relação da alfabetização, né, é realmente para a mãe um respiro mesmo, né? Tanto na autoestima, como todas as outras questões, né, financeiras também, porque é isso a oportunidade também da mulher
ela se reorganizar, né, a vida em várias outras questões também, nos desejos, nos estudos, né, nos sonhos, no que ela quer almejar, que geralmente quando a gente pergunta para as mães, a nossa editora desse programa, ela fala que ser mãe, né, é quase uma carreira, porque é uma carreira, ela corrigiu ali, não é quase, é uma carreira, porque você tem esse engajamento constante e é muito comum quando a gente fala sobre a maternidade, as mães falando dessa relação com os filhos, a mãe ela sempre vai colocar o filho em primeiro lugar, né? Então, como ter uma comunidade que possa ter um amparo para essas mulheres também, é fundamental para que essa mulher ela alcance também os seus sonhos, seus objetivos, né? E as coisas que ela almeja na vida. Meu sonho é eu me tornar em radiologista, que radiologista você tem uma condições de melhor e ajudar as pessoas que eu amo, principalmente minha sogra, a construir a casa dela. Sempre gostei de trabalhar na área da beleza. Eu faço sobrancelha em casa, mas nada profissional. Faço mais para o pessoal que mora aqui. O meu sonho é fazer estética. Eu quero estudar, eu quero ter a minha carreira, até porque eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com isso e e é uma coisa que dá dinheiro também. Eu quero construir uma vida melhor para mim, para minha família, dar uma vida melhor para minha filha.